Seja muito bem-vinda a mais um vídeo nesse canal. E no vídeo de hoje eu quero falar com você sobre cura, exatamente. Será que Deus de fato ele pode curar? Será que Deus ele ainda cura? E será que de fato ele quer curar? Talvez essa seja uma das perguntas ou alguma das perguntas que você já tenha se feito. E eu confesso que eu também. E aquilo que eu vou trazer para você aqui hoje libertou minha mente, libertou meu coração e me fez de fato poder acessar a cura em Cristo. E eu creio de fato que aquilo que você vai acessar aqui hoje vai te disponibilizar, te dar acesso a você tomar posse da cura em Cristo e cura no corpo mesmo. Então fica nesse vídeo, no final eu vou orar por você caso você tenha alguma enfermidade. Eu creio de fato que você será curado, irá manifestar essa cura, mas é muito importante que você fique durante todo esse vídeo para que fé seja possível chegar no seu coração através da palavra de Deus e você possa, através dessa oração, acessar a sua cura. Então fica até o final e depois você vai me contar nos comentários pelo que ou do que você foi liberto por esse vídeo. A primeira coisa que precisamos saber quando vamos falar de cura é saber qual é a origem da doença. Quando entendemos qual é a origem da doença, qual é a origem dessa maldade, dessa dor no nosso corpo, entendemos que não provém de Deus isso. Deus criou o mundo sem dor, sem doença, sem mal algum, até porque Deus não criou o mal. Deus é bom e Ele só consegue dar daquilo que é da natureza dele, do caráter dele. Ele não consegue entregar nada que seja das trevas. Deus só utiliza as armas que são dele e Ele só consegue dar aquilo que Ele tem. E Ele é bom, então Ele não coloca nada de mal. Deus não criou nada de mal. E a gente vê isso no jardim. Quando Deus cria o mundo de todas as coisas que existem no mundo, Ele diz que é bom e em momento nenhum Ele cria a doença. A doença ela veio juntamente com o pecado, com a queda do homem. Quando Adão e Eva eles pecam, eles dão legalidade para o diabo fazer o que quiser nesse mundo, porque ele entrega o domínio do mundo a Satanás. Aí que entra destruição, maldade, dor, doença e tudo aquilo que é ruim entra no mundo e todo mundo, toda a terra é penalizada por causa disso. Ou seja, não foi Deus quem criou, não foi Deus quem fez a doença existir, logo ele não consegue dar algo que não é dele. Então a primeira coisa que você precisa entender sobre doença é que não provém de Deus. Deus não coloca doença em ninguém, por favor, entenda isso. Deus ele não coloca nada de mal nos seus filhos para ensinar algo a eles, porque Deus é bom. Deus é bom. A palavra diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se quando Ele criou o mundo não existia doença, como a partir de algum momento, por causa da queda do homem, Ele ia começar a usar a doença? Se Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, se Ele continua sendo o mesmo, mesmo com a queda, Ele não ia fazer algo que mudaria o caráter dele, mudaria quem ele é. Deus é bom, logo ele não coloca doença. Logo ele não consegue, entenda isso. Deus ele não usa as armas do inferno para ensinar ninguém. Ele não usa as armas do inferno para ensinar seus filhos. Ele não usa as armas do inferno para poder penalizar alguém. Esse não é Deus. Esse não faz parte do caráter de Deus, porque Deus é bom, Deus é amor. Sim, Deus é justiça, mas a justiça de Deus foi feita em Cristo e eu posso depois fazer um outro vídeo para vocês, isso é tema para outro vídeo, mas a justiça de Deus também é amor. Tudo que Deus faz tem o caráter dele, tem o DNA dele, é proveniente dele. Ele não consegue entregar nada que ele não tem. Imagina você, a gente, o ser humano, com realmente nossa limitação, a gente não consegue dar nada que a gente não tenha, nada que a gente não esteja cheio, nada que a gente não tenha recebido antes. Deus, ele é ainda superior a isso, ele não consegue entregar nada e de fato ele não pode e não consegue entregar nada que não seja do caráter e da natureza de Deus. Então Deus é bom, entenda isso. Primeira coisa para você acessar a sua cura, Deus é bom. Deus ele não entrega doença nenhuma, não coloca doença nenhuma nos seus filhos, nas suas criaturas para ensinar nada a ninguém. Deus tem outros métodos para ensinar. Você não precisa, como pai, como mãe, você não precisa arrancar a mão do seu filho para dizer que ele não pode enfiar a mão na tomada. Você tem outros métodos de ensino. Isso, nós sendo talvez limitados, mas imagina Deus que é bom, Ele não faria isso com seus filhos.
Sim, Deus pode nos ensinar no meio da doença, mas antes disso, Ele nos ensina a nos posicionar sobre a doença. Deus nos ensina que, na sua palavra, como nos comportarmos perante a doença, quando a doença de alguma forma pode alcançar nosso corpo. Mas Ele não coloca a doença para ensinar ninguém, Ele não precisa fazer isso. Então a primeira coisa que você precisa saber é que isso não faz parte do caráter de Deus, isso não faz parte de quem Deus é, isso não faz parte da natureza dele, e Ele nunca, em hipótese nenhuma, vai colocar a doença para ensinar ninguém dos seus filhos. Deus é amor e Ele só entrega aquilo que Ele tem. E além do mais, eu quero trazer para você uma reflexão. Se Deus, Ele é a causa tanto de uma doença quanto da cura, quem vai ser a sua esperança? Se Deus é aquele que coloca a doença e em algum momento Ele pode, de alguma forma, ou Ele pode te curar e em algum momento Ele pode colocar doença em você para te ensinar algo, como você vai ter esperança nesse Deus? Como é que você vai ter fé nesse Deus que de alguma forma você acredita que Ele é dúbio, que você acredita que uma hora Ele bota doença, uma hora Ele cura, uma hora Ele faz o que Ele quer, uma hora Ele faz diferente. Esse não é Deus. Deus é estável, o caráter dele é imutável, Ele é bom em tudo que Ele faz. Então essa clareza precisa permear nossos pensamentos, permear o nosso coração, de entender: o meu Pai é bom, Ele não coloca essa doença não provém dele, Ele não quer me ensinar nada com essa doença. Deus, Ele quer me ensinar a me portar na doença. Pode ser que aconteça isso, mas Deus, Ele não quer te colocar doença, Ele não te coloca doença para te ensinar nada. Deus tem outros métodos de ensino. Ele é um bom professor, Ele é um bom mestre, Ele não precisa te colocar doença, ou melhor, usar armas do inferno, destruição, dor, doença, para poder ensinar você. Entenda isso, de uma vez por todas, entenda isso. Ok, então agora você já entendeu que faz parte do caráter de Deus a cura. Faz parte do caráter de Deus não utilizar a doença para colocar nos seus filhos. Ok? Você já entendeu isso, você entendeu que não faz parte da natureza de Deus, você já entendeu que não faz parte de quem Deus é. Agora, uma coisa que é incrível da gente entender é que Deus quer curar. Muitas vezes e muitas pessoas, mesmo dentro da igreja, têm a mentalidade: Deus pode me curar, mas por não saber de fato o caráter de Deus, se pergunta: será que Deus quer de fato me curar? Nós entendemos que Deus, Ele não coloca doença, mas eu tô doente, Deus quer me curar? Então essa pergunta pode ser que já tenha chegado a você. E uma certeza que você tem que ter: sim, Deus quer te curar. Na verdade, se você nasceu de novo, Jesus já te curou. Só que você é um ser espiritual, você é curado no seu espírito. O seu corpo precisa manifestar essa cura. E a partir disso, como que você manifesta a cura? Através da renovação da sua mente. Como assim, Milena? Quem você é de verdade é o seu espírito. Para você experimentar as realidades do seu espírito, é necessário que você transforme a sua mente. O que significa isso? Você mudar o padrão da sua mente. Se você antes acreditava que Deus colocava doença e agora a palavra chegou para você e você creu na palavra, você muda a sua mente para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12:2, ele é muito incisivo. Paulo, ele fala o seguinte: não vos amoldeis a esse mundo, ao padrão desse mundo. Se o padrão do mundo é acreditar na doença, se o padrão do mundo é acreditar que Deus não quer curar, se o padrão do mundo é acreditar que Deus não é bom, esse é o padrão do mundo. É se amoldar ao mundo, isso é mentira. Bota isso para trás, isso não é para você. Não se amolde a esse padrão, mas se transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso. A vontade boa, perfeita e agradável de Deus está explícita na sua palavra, mas para que você experimente, manifeste, tenha posse dela na sua vida natural mesmo, aqui, hoje, no seu corpo, na sua mente, nas suas emoções, é necessário que você renove a sua mente através da palavra de Deus, ok? Então Deus, Ele quer te curar. Ele quer te curar. E como que a gente pode saber disso? Como que você sabe disso, Milena? Jesus, Ele é a expressão exata de quem Deus é. A palavra fala em Hebreus que Jesus, Ele é a expressão exata de quem Deus é. É em Jesus que temos a revelação, de fato, de quem o Pai é. Jesus disse que aquele que vê a Ele vê o Pai, porque Ele está no Pai e o Pai está nele. Então, quando eu olho para Jesus, eu tenho a expressão de quem Deus é de fato. Então, quando eu olho para Jesus, Jesus nunca matou, nunca roubou, nunca destruiu, nunca negou cura. Jesus, Ele nunca fez o mal.
Logo, eu compreendo que o meu Pai é bom, que Deus é bom, porque Jesus veio para expressar quem Deus é. Entenda, e a gente vai falar de Jó já já, mas o Antigo Testamento, entenda que é uma revelação progressiva. Os homens do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, eles não tinham a revelação de fato de quem Deus era. Por que não? Porque Deus ele não tinha se revelado completamente. A revelação exata de quem Deus é veio em Cristo. Os homens da Antiga Aliança não tinham nascido de novo porque Jesus não tinha vindo e o Espírito Santo não habitava dentro deles. Isso significa que eles tinham uma percepção de quem Deus era que muitas vezes podia estar errada, porque a revelação não era completa. Então você vai ver na Antiga Aliança alguns homens falando coisas sobre o caráter de Deus a partir da percepção que eles tinham, porque eles não conheciam que Deus ele só era proveniente do bom, o bom só vinha de Deus, o mal não vem de Deus. Então você vai ver que na Antiga Aliança nem se fala do diabo, nem se fala do ladrão. Por quê? Porque os homens da Antiga Aliança não tinham a revelação de que o bom vinha de Deus e o mal não vinha de Deus. Só que Jesus veio para revelar: ei, aqueles que me conhecem, aqueles que são minhas ovelhas, ouvem a voz do pastor e me reconhecem. Reconhecem a voz desse pastor. João 10 fala isso. E aí ele vem: o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para dar vida e vida é abundância. E em Jesus temos a revelação de que quem é ovelha, ouve a voz do seu pastor, reconhece a voz do pastor. Quem é o pastor? Cristo. E aí Cristo vem para trazer clareza. O que vem de mal, rouba, mata e destrói, não é Deus. É o ladrão. E o ladrão aqui está falando de Satanás mesmo, do inferno. E quando ele fala assim, mas eu Jesus, vim para dar vida e vida em abundância. E essa vida é a própria vida de Deus. É uma vida sem falta, uma vida completa, uma vida com cura, com salvação, com tudo aquilo que você precisa, você tem na vida de Deus. Então, Deus ele quer curar? Sim, ele te disponibilizou isso. Nós vemos em Isaías 43 que há uma profecia que diz que Jesus, ele levou sobre si, todas as nossas enfermidades e doenças. Todas. Quando a gente fala todas, é uma revelação aí que são todas. Todas as doenças e enfermidades estavam sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e por meio das suas pisaduras, por meio das suas feridas, por meio daquilo que ele sofreu, nós somos sarados. Não é que nós seremos sarados, não é que lá na eternidade, quem sabe, eu posso desfrutar da cura. É somos, é agora, é presente, é para você desfrutar hoje da sua cura. E Jesus já te curou. Salvação significa uma das expressões de salvação, porque no original significa sozo. Uma das expressões, um dos significados dessa palavra é cura, salvação, libertação, prosperidade. O sozo também significa cura. O que você está dizendo com isso, Milena? Que você é curado no seu espírito. Você é curado. Você já é curado no seu espírito. Se você nasceu de novo, você já é curado. O que você precisa? Como eu falei, renovar a sua mente para que você experimente no seu corpo aquilo que já é real no seu espírito. Agora vamos falar de Jó. Eu sei que talvez você, nesse momento, você tenha se perguntado, tá, e Jó? Jó, ele falou, Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. E aí, como eu falei antes, entenda que Jó, ele não tinha a revelação de quem Deus era. Jó, no final do seu capítulo, depois que Jó ele passa o livro falando sobre o quanto Deus deu, Deus tirou, o quanto ele era justo perante de Deus e aquilo não era justo ele passar por aquela provação toda, aquela dor toda, aquela perda toda. E ele fala que Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ele estava falando a partir da revelação que ele tinha, a partir da percepção que ele tinha. Mas depois que Deus aparece a Jó, na verdade que Deus fala com Jó, que Deus ele confronta Jó e mostra de fato quem Deus era, Jó ele termina o livro dele falando assim, eu errei em minhas palavras, eu me arrependo de tudo que eu falei, porque antes eu ouvia Deus só conhecia Deus de ouvir falar, mas agora eu o conheço de fato. Ou seja, muitas vezes você pega um versículo, muitas pessoas pegam um versículo fora de contexto, um texto fora de contexto, criando pretexto, para que, ao invés de resolver uma situação, explique uma situação. Os cristãos não foram chamados para simplesmente
consolar situações, achar textos para dizer é por isso que você está doente. Não, você como cristão foi chamado para você trazer solução para o mundo. É por isso que você está aqui como cristão. Então, se você é cristão, entende que a cura é vontade de Deus, você se posiciona em cura, você se posiciona contra a doença. Então, entendendo isso, você traz revelação. Muitas pessoas pegam esse texto de Jó e usam como realmente pretexto. Não, é por isso que está doente. Não, Deus colocou doença. Só que esquece que o final do livro de Jó é Jó se arrependendo. É Jó falando que realmente não conhecia Deus, só conhecia Deus de ouvir falar e não Deus de fato. Então, quando ele chega a revelação, Deus se mostra para ele e Jó fala: eu me arrependo. Eu me arrependo de tudo que eu falei, porque o que eu falei não estava de acordo com quem Deus era. Eu fui falho. Eu errei na minha concepção, porque eu conhecia Deus só de ouvir falar. E que perigo conhecer Deus só de ouvir falar e não de ter clareza da sua palavra. Então, que isso entre no seu coração. A palavra de Deus diz que é vontade de Deus. E aí vamos para Jesus de novo. Teve um homem que chega para Jesus e fala assim: Senhor, mestre, eu sei que se você quiser, você pode me curar. Se você quiser, você pode me curar. Jesus olha para ele e fala assim: eu quero, seja curado. Eu quero. Jesus disse eu quero. Jesus nunca negou cura. Jesus nunca negou uma pessoa que chegou cheia de fé para ele, podia arrancar de Jesus a cura. Entenda, a mulher que estava com fluxo de sangue, 8 anos sofrendo de hemorragia, ela cheia de fé, ela simplesmente toca em Jesus e poder sai dele. Poder sai dele. Deus, ele não retém cura. Uma pessoa que chega cheia de fé, e fé vem por ouvir a palavra de Deus, uma pessoa que chega cheia de fé perante Deus para pegar a sua cura, não sai desamparado, não sai sem cura, porque Deus age em fé. Em fé é o que Deus age, fé é o que agrada o coração de Deus, fé é o que te faz realmente conseguir aquilo que você precisa no Senhor. Sabendo que é a vontade dele, você precisa de fé para que você alcance. Milena, e como que funciona a fé? A fé é simples, você precisa crer com seu coração. A palavra diz que fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E é por isso que para mim era tão importante que você ouvisse toda essa parte de será que é a vontade de Deus? Será que Deus pode me curar? Para que você entenda que agora pode gerar fé. Agora com conhecimento você pode alimentar fé no seu coração, porque Deus pode, Deus quer e está liberado para você. Com fé, você pode acessar a sua cura. Com fé, você pode chegar confiadamente na presença de Deus para que você possa acessar a sua cura, assim como a mulher do fluxo de sangue. Entenda que a única coisa que pode impedir você de acessar a sua cura em Cristo é você ter incredulidade, você ter falta de fé, você não agir em fé. E em Jesus isso também é explícito, quando Jesus volta à terra onde ele cresceu, e ali, a palavra diz que ali ele não pôde fazer muitos milagres, a não ser algumas curas, porque ali as pessoas estavam incrédulas, ali as pessoas não tinham fé para acessar aquilo que precisavam em Jesus. Elas achavam que conhecia Jesus e na verdade não. Na verdade, elas olhavam para Jesus: ué, esse aqui não é o filho do carpinteiro? Esse aqui não é o filho de Maria? Eles não reconheciam a divindade de Deus, a divindade de Cristo. E é por isso que eles não conseguiram acessar o que eles precisavam, por falta de fé. Entenda que não tinha nada a ver com Jesus, não tinha nada a ver com a vontade de Cristo. A vontade dele era curar, a vontade dele era salvar, a vontade dele era fazer milagres. Mas a falta de fé impediu que Jesus estabelecesse isso, impediu que Jesus pudesse liberar o que eles precisavam, porque não havia fé para receber. Então, a incredulidade é a única coisa que pode te impedir de você receber aquilo que você precisa, de impedir você de receber aquilo que você quer, a cura que você quer. Entenda que Satanás, o Deus desse século que é Satanás, ele cega o entendimento para que você realmente não entenda que é a vontade de Deus. Por isso que existem tantas mentiras sobre isso. Tantas mentiras, às vezes, na sua mente. E eu te digo em um lugar onde eu também já estive assim. Com mentiras na minha mente de... Eu até entendo que Deus pode curar, mas será que Ele quer me curar? Será que a cura é para agora? E por falta de conhecimento, por falta de revelação, eu padecia, eu perecia, eu não me posicionava em cura até para mim e para outras pessoas, porque eu não sabia de fato se era a vontade de Deus ou não.
Então a falta de conhecimento faz com que fé não chegue no seu coração. E quando fé não chega, você não acessa aquilo que Deus tem para você. Então que até aqui, que tenha sido gerado fé no seu coração, que você possa ter acessado isso de que Deus pode, Deus quer e está liberado. Basta você ter fé para acessar. Basta ter fé para acessar. Agora, Milena, como é que eu faço para acessar a minha cura? Entenda que é simples. De fato, é simples. Quando fé chega no seu coração, você apenas precisa orar a palavra e acreditar naquilo que você ora. Entenda que se você nasceu de novo, declara a palavra, aceite que você é curado e fique firme nisso. Fique firme nisso. E podemos pegar como exemplo a mulher do fluxo de sangue, como eu já comentei com você. A mulher do fluxo de sangue, ela, como funcionou? Primeiro ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar que existia alguém que podia curá-la. Ou seja, ela ouviu sobre Jesus, ouviu a palavra. Fé chegou no coração dela. É o que você está fazendo aqui. Você ouviu que a palavra diz que Deus quer, Deus pode e que está liberado agora. Então, fé pode ser gerada no seu coração. Fé gerou e ela creu naquilo que ela entrou no coração dela, do que ela ouviu. Ela creu e ela falou. Criei, por isso falei. E ela falou, se eu apenas tocar nas vestes desse homem, eu serei curada. Então, ela declarou com a sua boca, ela criou a realidade, ela declarou aquilo que ela acreditava. Então ela falou, na verdade ela falou, se eu apenas tocar nas vestes dele, serei curada. E ela teve uma ação correspondente. O que é isso? Fé sempre vai ter uma ação correspondente. Se você acredita de fato, você vai agir em fé em prol daquilo. Eu acredito que eu sou curado, não tem porquê eu declarar o contrário. Eu acredito que eu sou curado, não tem porquê eu me vitimizar pelos cantos, porque a fé tem ação correspondente. Ela não exime o seu cuidado, ok? Ela não exime que você vai se cuidar, que se você precisar você vai ao médico, que você vai tomar remédio. Não tem a ver com isso, mas tem a ver com você ter ação correspondente. Deus falou que você é curado, fé chega no seu coração, você declara, eu sou curado. Você não declara o contrário nunca mais. Você é curado e ponto. Fé tem ação correspondente, ok? Então entenda isso. E o que ela fez? Foi lá e tocou Jesus e acessou a cura dela. Porque ela tem ação correspondente. Então, de forma prática, declare a sua cura. Agora, já, eu vou fazer uma oração por você. E eu creio de fato que se você tem alguma enfermidade no seu corpo, você será curado e manifestar a cura. Mas eu tenho algo para te dizer. As suas circunstâncias, elas não definem quem você é. As suas circunstâncias não definem quem você é em Deus. Então, se Deus diz que você é curado no seu espírito, você não declara o contrário. Se você continua com dor no seu corpo, você não diz que você não foi curado. Se por acaso o seu corpo ainda manifesta algumas dores, que é o que o diabo faz, ele quer que você acredite que você não foi curado. Para quê? Para que você fale e que você crie essa realidade. Quando você fala, você deixa a incredulidade chegar no seu coração. Como assim, Milena? Se você declara cura, ok, eu sou curado, obrigado Jesus porque eu sou curada, pelas suas pisaduras eu sou curado, e aí você pode ou ser curado instantaneamente, ou naquele momento não, mas ser progressivo. E aí, por acaso, no seu corpo ainda tem uma dor. E porque você tá vendo essa dor, você diz, não fui curado. Isso é uma mentira do inferno para te enganar, para deixar a incredulidade chegar. Persevere na sua cura, persevere na declaração, persevere na oração, persevere na gratidão pela sua cura. Entenda que é simples, você declara a cura pela palavra, você agradece, mesmo que você ainda não tenha visto se manifestar. Mesmo que você ainda não tenha visto no seu corpo físico, mas porque você é cheio de fé, porque você acredita no que Deus diz, você já agradece para que você veja. Para que você manifeste no natural, você já agradece. Lembra que Jesus falou que se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para aquele monte, saia daí e lança-te no mar, e assim será, se você não duvidar no seu coração. Saiba que primeiro você crê no seu coração, você declara com a sua boca, sai desse monte, sai daqui e vai para lá. Você não duvida. E aí você vê um monte se movendo. Você não vê um monte se movendo para dizer, eu creio que o monte se move. Porque isso não é fé. Porque fé é acreditar naquilo que você não vê. É a esperança daquilo que você espera de fato. É a convicção que você vai receber aquilo que você espera.
Isso é fé. Então você pode agradecer em fé por aquilo que você já recebeu e que irá se manifestar. Ok? Então entenda isso. Lembra, mesmo que não seja instantâneo, não significa que a sua cura não chegou. Porque você já é curado. Se você nasceu de novo, se você já aceitou Jesus, lembra que sozo significa também, que é salvação no original, significa cura divina. Então você tem a vida de Deus dentro de você. Você já aprendeu que Deus ele não coloca doença. Você já aprendeu que Deus ele quer te curar, que Deus o caráter dele é bom e que ele está disponível para curar seus filhos. Você já entendeu isso. Então agora é só crer e declarar. Pai, eu te agradeço porque fé foi possível chegar no coração de todos aqueles que estão ouvindo e vendo esse vídeo. Obrigado porque cremos que em Jesus somos curados através da ressurreição, através do sacrifício dele. Obrigado porque temos acesso a essa cura e o nosso espírito é curado quando aceitamos Cristo. Obrigada por isso. Obrigada porque Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas doenças. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por causa das suas pisaduras, por causa daquilo que estava sobre ele, nós somos curados. Obrigado, Pai, por isso. Cremos nisso. Eu declaro agora, em nome de Jesus, todos os corpos que estão doentes, todas as doenças saindo em nome de Jesus, porque não há legalidade para os filhos e há bondade liberada da parte de Deus para curar todos aqueles que têm fé. Então eu declaro em nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, o nome que está acima de todo nome, de toda doença, o nome que está acima de toda enfermidade, Jesus. Toda doença saindo agora, toda a dor saindo, todo laudo médico sendo trocado agora, porque cura chegou, cura chegou. Obrigada, Pai, porque cremos nessa cura, cremos no nome de Jesus. Eu creio que todos aqueles que creram, que têm fé para acessarão essa cura e manifestarão o teu reino, glorificarão o teu nome através dessa cura, em nome de Jesus, amém. Seja abençoado, compartilhe essa cura, compartilhe o que Jesus fez por você, continue convicto, fé é convicção, fé não tem dúvida, fé não tem credulidade, seja convicto, é real. Seja convicto porque você irá manifestar, você irá ver com os seus olhos. Mas lembre que primeiro você acredita, persevera e assim sim se manifesta. Um beijo para você, um beijo no seu coração e depois compartilha comigo. Eu vou ficar muito feliz de saber aquilo que Jesus fez na sua vida de forma particular. Um beijo.